continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, conversando sobre um tema bíblico com o Padre Guido Montinelli, que é doutor em Bíblia. Estamos falando sobre as duas cartas de São Pedro. Lembrando que sortearemos um livro do nosso querido Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, o terceiro da sua trilogia chamada Jesus de Nazaré. Está aí no seu vídeo. Sortearemos para todo mundo que ligar aqui para a gente, mandar e-mail, o 0800 está aí na sua tela. Você pode ligar gratuitamente, deixa o seu nome e você vai concorrer a esse livro Jesus de Nazaré no final do nosso programa, tá certo? Olha, não precisa mais comentar, né, gente? É só o nosso querido Bento XVI que escreveu. Então o conteúdo é sensacional, tá? Padre Guido, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre isso, e a gente, sobre as cartas de Pedro, e nossos amigos telespectadores, alguns deles já se tornaram sócios. Eu quero agradecer aqui a nossa telespectadora Almerinda Peixoto da Rosa, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Ela acabou de se tornar sócia. Eu gosto sempre de ler aqui quem acabou de se tornar sócio no programa. Muitíssimo obrigado, viu, dona Almerinda? A senhora entendeu o nosso trabalho de evangelização através da sua ajuda generosa. Nós cada vez mais podemos ir em frente, né? Deixar nosso trabalho de pé, Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI. E você que é sócio, a senhora, por exemplo, dona Almerinda, vai receber na sua casa mensalmente a revista Brasil Cristão. É uma revista de evangelização, uma revista de conteúdo católico. Está aí no vídeo a edição desse mês. A senhora vai receber todo mês na sua casa a revista Brasil Cristão e também um livro de reflexões diárias, tá certo? Por falar em sócio, todo mundo que recebe o nosso sinal aqui da Rede Século XXI, que recebe o nosso sinal aí na sua cidade através de um canal aberto, né, recebe um sinal aberto, nossa equipe aqui que cuida do nosso setor, dos nossos queridos sócios, mandaram para vocês, que todo mundo que recebe aí na sua cidade o sinal aberto, uma cartinha especial. Dá uma olhadinha. Se você mora numa cidade que recebe sinal aberto da Rede Século XXI, tem uma cartinha especial para você. Então você tem que dar uma olhadinha lá para você não perder o recadinho aqui da nossa equipe que tratou com muito carinho para comunicar com vocês, tá certo? Acessem lá então, vejam através da sua correspondência, deem uma olhadinha com calma, vocês vão gostar do que nós estamos mandando para vocês que recebem nosso sinal numa cidade, numa região, através do nosso sinal aberto. Muitíssimo obrigado a todos os nossos queridos sócios espalhados pelo país. Padre Guido, eu disse que o senhor falaria sobre uma síntese teológica, né, na primeira carta de Pedro, que é um assunto interessante. Explica para a gente que síntese é essa. Ok. Eu tenho certeza, meus amigos telespectadores, que Pedro deve ter gravado muito na sua inteligência a expressão de Jesus quando subiu para o céu. Ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, Pedro inicia a sua primeira carta fazendo um grande elogio da Santíssima Trindade, certo, dizendo que tudo o que ele quer anunciar é em nome de Deus. Por isso ele louva a obra de Deus Pai como Criador do universo. Um Deus Pai que ama tanto o mundo que criou, a tal ponto que vai enviar até o seu Filho, que aceita a natureza humana menos o pecado. Portanto, elogia esta obra de Deus Pai. Logo em seguida, ele anuncia e aprova plenamente o papel do Filho, que aceita a natureza humana no seio de Maria, se torna homem como nós, menos o pecado, e doa a sua vida para resgatar a humanidade inteira do pecado. E no fim, na primeira parte, ele louva a ação do Espírito Santo, sobretudo neste momento tanto importante da primeira difusão da luz do Evangelho no mundo, pela maneira como o Espírito acompanha a inteligência dos apóstolos e a toda a ação da evangelização. Dizia no primeiro bloco que por tantos anos os apóstolos anunciaram a luz do Evangelho sem ter nada escrito nas mãos. Jesus, inclusive, não deixou assinado nenhum documento. Mas olha só, gente, no mundo inteiro, 2000 anos depois, a religião católica mantém a sua unidade e anuncia na íntegra a mesma palavra da evangelização. Isto é gratificante. O nosso padre Eduardo é americano, o padre Guido é italiano, o diácono Eric é brasileiro, mas olha, apesar de pertencer a continentes diferentes, quando falamos da fé, é a mesma.
E nós temos que agradecer muito a Deus por esta unidade, por esta firmeza no anúncio de um valor da vida cristã que continua doando e apresentando características de extraordinária santidade. Portanto, estamos nós também agindo em nome da Santíssima Trindade como São Pedro. E nessa relação direta dessa ação em nome da Santíssima Trindade, provoca essa reação de uma vida nova, um começo de uma nova história, né? Isso também está claro lá no início da carta de Pedro, né, Padre? Perfeito. Esta vida nova em Cristo, isto é, através da recepção do santo batismo, nós somos incorporados nesta vida nova que não conhece ocaso, como se diz, né? Destinada a resplandecer para sempre. Como é importante para nós receber esta luz do Evangelho, esta vida nova e mantê-la como característica no decorrer da nossa caminhada aqui na Terra. Por isso nós nos destacamos, digamos, com profunda humildade, porque dá de notar que há alguma coisa dentro de nós que nos deixa até inquietos se nós cairmos deste caminho, e que nos estimula a manter, com o nosso sorriso, com a nossa força de vontade, aquela credibilidade no que nós estamos professando. São Pedro experimentou na sua vida, conhecemos, está registrado no Evangelho, né? Também o lado humano, o lado fraco, mas também conhecemos quando ele chorou e quando ele chegou a dizer para Jesus: tu sabes que eu te quero bem. Aí já poderíamos anunciar como ele mostra que, apesar dos limites humanos, será sempre a misericórdia de Deus a vencer a fraqueza humana. Interessante o senhor falar de fraqueza e mostrar esse lado humano de Pedro, que é tão presente nos evangelhos, né? Aliás, nós sabemos que São Pedro tinha sogra, né? Sim. Então ele foi casado, ou ainda estava casado, no começo da sua vida pública, mas que ele tinha sogra é óbvio, então, que ele tinha uma esposa. E justamente esse assunto da harmonia conjugal também está presente nas cartas de São Pedro. Padre Guido, eu acho que uma pessoa indicada para falar sobre isso é justamente esse apóstolo, que, como as Sagradas Escrituras nos lembram, tinha uma sogra. Sim, em primeiro lugar, ninguém deve se escandalizar, né? Ele é uma pessoa casada, ele deixou a sua família para tornar-se pescador de homens, na mesma palavra de Jesus, né? E, meus irmãos, ele fala, isso é no capítulo 3, inclusive, né, desta primeira carta. Sim, da primeira, tá. Onde ele fala desta harmonia conjugal, que considera que mesmo através das diferenças comportamentais, todos nós devemos ter um profundo discernimento diante do ensinamento da doutrina cristã. Ele fala, por exemplo, a partir da família, que é a célula da sociedade, como deve ser o comportamento de respeito recíproco entre cônjuges, né? Ele fala da submissão da mulher para com o marido, do amor e do carinho do marido para com a mulher, até dá algumas regras de comportamento quanto ao hábito, quanto até ao penteado do cabelo, né? São pequenas regras que mostram exatamente como o corpo é templo do Espírito Santo e merece todo o respeito e nunca deve ser objeto de exploração. Ele é muito sério, Pedro, quando fala deste assunto. E tantas vezes, digamos a verdade, minha gente, não está sendo bem vista esta carta quando se fala desta harmonia conjugal. Talvez ele chama a atenção, Pedro, quanto ao nosso traje, por exemplo, até dentro da igreja, digamos assim, o jeito de comportamento em família, entre pais e filhos, no diálogo com os filhos, o bom exemplo que devem sempre ser dado para que possa ser, como consequência, imitado. Interessante. Padre Guido, tem uma outra questão, que São Paulo tratou desse assunto, mas Pedro também se debruçou sobre esse tema.
e a gente encontra esse conteúdo nas cartas de Pedro. Parece que a comunidade primitiva, a comunidade bem dos primeiros cristãos mesmo, logo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela comunidade primitiva tinha um pouco de dúvida de como agir em relação à espera, à volta de Jesus, e alguns deles ficavam de braços cruzados. Como é que é isso, Padre Guido? Sim, exato. Você assinou muito bem, não somente Pedro, mas também Paulo, na carta aos Gálatas, toca no mesmo assunto. Os apóstolos anunciavam que, do mesmo jeito como Jesus tinha subido para o céu, um dia voltaria. Mas Jesus não deixou falado quando isso aconteceria. Muita gente começou a pensar que o retorno de Jesus seria, digamos assim, quase que imediato. Então começavam a aguardar esta chegada de Cristo de braços cruzados. Pedro, como também Paulo, chama a atenção, não, minha gente, não é esta maneira de aguardar a chegada de Cristo. Não podemos considerar esta espera como passiva, mas devemos estar vigilantes. Aliás, São Paulo chega a dizer que não trabalha, não coma, né? Não podemos absolutamente ficar esperando. Aquela fala que o operário é digno do salário, é isso? Também isso, sim, também está na mesma expressão. Qual é a melhor maneira de esperar pela parousia, pela vinda de Cristo? Com o trabalho, com as boas obras, com o exercício da caridade fraterna, com a meditação, com tanta oração. Olha, gente, estamos diante de um verdadeiro, mais do que decálogo, de regras que nos ajudam a entender que, diante da espera de Cristo, é importante a nossa ação de preparação. Hoje, deveríamos colocar aqui, aproveitamos deste canal de comunicação para repetir uma expressão belíssima do hoje beato Papa Paulo VI, quando lhe perguntaram, Santo Padre, qual seria a definição que o senhor dá à história? Ele respondeu com uma frase famosa: história é santificar o momento presente. Que bonito, hein? Muito profunda esta expressão. E hoje nós deveríamos pegar esta carta de São Pedro e aproveitar para dar um valor de sagrado até aos nossos momentos mais rotineiros, né? Daqui a pouco todos iremos dormir. Poderíamos imitar Santa Teresina do Menino Jesus, que quando se retirava na sua humilde cela para o merecido descanso noturno, ele dizia: meu Senhor, estou cansada, o que devia fazer no dia de hoje eu já fiz, agora eu vou dormir, e vou dormir já. Porém, toda vez que o meu coração bater no decorrer desta noite, eu ofereço como um ato de amor para você. Veja só, meus amigos, é aí que significa santificar o momento presente, dar o gosto às nossas ações mais rotineiras, subindo cada vez mais na escada da perfeição. Isso é possível para todos, para nós religiosos, para nós leigos, para nossas famílias, para as comunidades que estão a participar deste nosso programa, porque o chamado para a santidade é universal. Interessante. Daqui a pouquinho o senhor comenta mais, Padre Guido, sobre as cartas de Pedro, especialmente sobre alguns outros problemas, doutrina, gnosticismo, esses assuntos que acabaram sendo discutidos lá nessa igreja primitiva. Quero lembrar que nesse 0800 que está aí no seu vídeo, 0800 777 0021, você pode, por exemplo, ligar para cá e ter mais informações de como você pode se associar aqui conosco da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, como fez, por exemplo, a Fátima Aparecida Ferreira, de Suzano, São Paulo. Muito obrigado, pois acabou de se tornar sócia. Também a Luzia de Carvalho Del Pupo, de Cariacica, Espírito Santo. Deus lhe pague, viu? Vocês entenderam a nossa missão. Nesse 0800 você deixa seu contato também para participar do sorteio, que a gente está falando desde o início do programa. É um livro interessantíssimo do nosso querido Papa Bento XVI, né? Jesus de Nazaré. Todo mundo que ligar para a gente vai concorrer a esse livro no final do programa. Mas tem um outro livro que eu quero também indicar para vocês, que é um grande nome, que também, esse é brasileiro, é um grande escritor, um grande cantor, evangelizador há tantos anos, né? Está aí, ó, o título do livro, Crer Sabendo que Há Mais. É do Padre Zezinho. O Padre Zezinho é o padre deoniano, dispensa as apresentações também. Todo mundo conhece o Padre Zezinho,
né? Há tantas décadas cantando, evangelizando, é um grande escritor, é um grande evangelizador, um grande catequista. Olha só, nesse livro, Crer Sabendo que há mais, é um livro que trata sobre a fé, a questão da fé. É um livro interessantíssimo, está disponível para quem quiser adquirir, nesse mesmo número que a gente está divulgando, 0800 777 0021. Você pode adquirir, você pode presentear esse livro Crer Sabendo que há mais. Por exemplo, olha só nessa capa, tem as mãos de um sacerdote elevando o corpo de Cristo. O que a gente vê? A gente vê as mãos do sacerdote, a gente vê um pão. O que a gente não vê? A gente não consegue enxergar com os nossos olhos físicos a presença real de Jesus vivo na Eucaristia. Então a fé é isso. A fé é acreditar em algo que a gente não vê, né, mas tem certeza da sua existência. Aliás, isso acontece em todo sacramento. Na hora que o padre despeja a água sobre a cabeça da criança, a gente vê o padre, a gente vê a água, a gente vê a criança. O que a gente não vê? Aquela criança sendo lavada do pecado original, sendo configurada a Cristo e todos os outros frutos e dons que ela recebe no batismo. Então, olha, adquirir esse livro do Padre Zezinho, que é esse grande escritor, esse grande evangelizador, você vai ter em mãos um material para entender um pouco mais as coisas da fé, sabendo que há mais. Crer, sabendo que há mais. Padre Zezinho, como eu disse, dispensa apresentações. Vou mostrar a contracapa aqui, que tem o nosso querido Padre Zezinho, deoniano, tantos anos trabalhando na evangelização, tantas canções. Quem nunca cantou uma canção do Padre Zezinho sabe do que eu estou dizendo, né, gente? Então, para adquirir esse livro, Crer Sabendo que há mais, ligue agora 0800 777 0021. Você pode ligar também no nosso 19 3871 9620, caso você for usar o seu celular, para adquirir esse produto, presentear alguém. Olha, é um baita presente, hein? Ligue agora, tire mais informações com as nossas atendentes. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre as cartas de Pedro. Não sai daí que tem bastante coisa interessante para aprender ainda, hein? A gente volta já já.